Então vamos lá. Para começar, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, fizessem uma breve apresentação. E para a gente já começar puxando o gancho, quero que vocês contem para mim uma dúvida que eu tenho, que com certeza vai inspirar muita gente aqui, que é o seguinte: como que foi essa virada de chave de vocês? Cada um daqui veio de um segmento diferente, fez parte de uma transformação do mercado de maneira diferente. E por que veio essa virada de chave? Como é que foi de vocês olharem e falarem: não quero só criar conteúdo como influenciador de qualquer outro segmento, mas sim como empresário e também abrir aqui o meu negócio? E por que uma agência e não qualquer outro negócio? Paty, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade aí. Estou muito feliz, esse evento é maravilhoso. E, bom, meu nome é Guilherme Franciscon, quem não me conhece, eu sou cofundador, um dos CEOs da agência 4Pillars, agência de marketing de influência. Também sou advogado, sócio do escritório Sartori Franciscon, que é especialista em direito digital e um dos idealizadores da plataforma digital Gifted. Bom, essa foi a minha apresentação. Deixar os outros apresentarem, aí eu conto um pouquinho para vocês também sobre como foi essa virada de chave, como a Paty mencionou aí. Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Mário Henrique, eu sou CEO da agência HSA Digital, que faz gestão de carreira de creators, e também CEO da HSA Studios, que é a minha produtora audiovisual, além de ter formação em design de interiores e marketing. Tudo bem, gente? Bom dia. Sou Gabriel Tato, eu sou CEO da agência LEDs. Na agência LEDs a gente foca bastante em uma direção estratégica. A gente vê que cada vez mais os influenciadores, os creators precisam se profissionalizar, né? Então a gente acaba focando bem nessa parte de profissionalização com eles. Respondendo assim, como que eu caí de paraquedas no empreendedorismo? Na verdade, quando criança, eu lembro muito bem de brincar de ter empresa, sabe? Aquele gosto, juntava com minhas primas, brincava de montar negócio, mas uma coisa, quando eu tinha 12 anos, assim, sabe? E eu sempre fui muito apaixonado por criar marca. Mas na infância eu não tive, claro, não tinha estudado administração ainda, não tinha tocado nenhum negócio, empreendido. Então, era muito de brincadeira as coisas e acaba que eu era apaixonado por criar toda a parte visual da marca, mas não tinha todo o back-office, né, que depois de estudar, claro, a gente vai entendendo. Então, acho que minha veia empreendedora veio bem desde cedo, assim, e eu sempre tive muito contato, desde os meus 11, 12 anos, com a Creator Economy, quando não existia nem Reels, TikTok, sabe? Então, por conta de estar muito por perto desde cedo, eu acabei caindo nesse universo que é gigantesco, tem muito para oferecer, muita oportunidade ainda para surgir, e foi assim que eu surgi aí no empreendendo na Creator Economy. Muito legal. Agora uma pergunta que é realmente um pouco desafiadora, que eu quero entender de vocês. É desafiadora, não é uma pergunta, mas essa rotina mesmo. O nosso mercado ele é muito dinâmico, gente, extremamente dinâmico. Toda hora muda alguma coisa, num âmbito geral. Então, às vezes, surge alguma trend, surge algum conteúdo que as pessoas que conseguirem analisar isso e trazer para si, no seu tom de voz, enfim, criar esse conteúdo pode viralizar, pode trazer mais engajamento. Ao mesmo tempo, o tempo inteiro muda engajamento, forma de analytics, enfim, são multiplataformas. Como é que vocês, como empresários artísticos, agenciadores, enfim, que tem um casting muito grande, que eu conheço o casting de vocês, sei que os três é parrudo, muito grande, pessoas de big names, que inclusive deve estar por aqui também. Como é que vocês lidam com essas dinâmicas e mudanças o tempo inteiro para trazer isso no tempo rápido, no timing necessário e preciso para todo o casting de vocês? Bom, vou aproveitar e responder a pergunta anterior muito rapidamente aí também. Então, contando um pouquinho como eu comecei, né, nisso daí, como deu a virada de chave também. Então, eu tinha me formado advogado, fui fazer uma pós no exterior, tirar também um ano para mim. E lá a vida acabou mudando, me aproximei muito do meu lado artístico também. E quando eu voltei para o Brasil, eu recebi um convite para participar de um programa da MTV. E foi lá que eu caí nesse mundo, que foi onde a minha veia artística mesmo aflorou. E eu comecei a viver disso, né, não só querer. E
Desde então eu tinha, antes como advogado, trabalhado em grandes escritórios, tinha sempre esse contato com a parte empresarial e então eu tive dos dois lados, né? E aí eu comecei como creator também, depois que eu participei desse programa, e então comecei lado artístico também, como produtor musical, me apresentar, e comecei assim sem muito saber, sabe, como ia ser, enfim, a coisa aconteceu, não foi nada programado, nada pensado, mas quando eu vivenciei isso, eu percebi que, assim, isso a gente está falando em 2018, mais ou menos, então, assim, claro que a internet já era grande, mas se a gente comparar com hoje, a gente evoluiu muito, né, em todas as áreas, enfim, principalmente eu acho que profissionalmente na parte de não se ter só audiência, mas converter isso em vendas, produtos direto, que eu acho que é um ponto importante que a gente vai abordar aqui hoje. E aí eu senti a falta disso, desse lado profissional, e enfim, eu recebi um convite do meu sócio, que está por aqui, ali, grande Vitor, e na pandemia, ele é da área, né? Estava se formando em marketing, e ele era um ex-contratante meu, nessa parte como artista, e aí ele disse que ia montar a empresa, tudo, se a gente poderia fazer algo junto. Eu falei, eu já tinha isso em mente, porque eu tinha tido boas experiências ruins, então eu tinha toda a experiência como criador de conteúdo, e a outra como advogado, então trabalhando em empresas, e aí a gente se juntou, se uniu, e aí nasceu a 4Pillars, né, há alguns anos. Então, essa foi a pergunta, respondendo a primeira pergunta, de como eu, enfim, comecei nesse meio, tanto artisticamente, ou como creator, e depois como empresário. E só para não falar coisa errada, me lembra um pouquinho da última. Como é que você lida com as mudanças e dinâmicas do nosso mercado como empresário, com um casting gigantesco por conta de timing? Sim, isso é muito importante. Hoje é tudo muito, muito rápido, né? É impressionante. Tudo viraliza assim instantaneamente, e tudo que sobe muito rápido tende também a passar, porque é um conteúdo que fica muito, você recebe muito daquilo, muito, então você fica meio saturado assim também rapidamente. Então, para lidar com isso, eu sinceramente acho que não tem muito segredo. Você tem que estar atento, se atualizando sempre e deixando a sua verdade falar, para você não ficar sempre correndo atrás de algo que está acontecendo, e assim você consegue criar a sua própria verdade e estar ali entre as inovações. Eu acho que basicamente é isso, meu ponto de vista. Vou até interromper, complementar aqui, na verdade. Concordo com tudo que ele falou, mas para nós, como eu disse na Let's, a gente tem muito esse viés de direção estratégica com os influenciadores. É muito difícil, cara. Porque você vai falar uma verdade para ele. Olha, você tem que focar nisso. Estabelece uma comunidade. As marcas estão procurando comunidade forte. Na semana seguinte, posso virar para ele e falar, gente, esquece tudo que eu falei, agora olha para cá. E essa dinâmica, ela acaba sendo positiva e negativa. Positiva porque sempre tem muita oportunidade. Sempre dá para inovar, sempre dá para se jogar em tendências. Mas é negativo porque a gente não consegue ter tanto controle sobre isso, né? Então, eu acho que assim, para o futuro do mercado, os creators, não só influenciadores, né? Quando a gente fala creators, a gente está falando daquele médico que produz conteúdo, daquele empresário que produz conteúdo, não é aquele influenciador digital somente, né? Claro, sempre vai estar buscando se profissionalizar, ter estratégia, ter posicionamento, só que fica muito difícil com esse dinamismo do mercado. Então, quanto mais o creator tiver consciência desse dinamismo, melhor. Porque às vezes ele vai estar olhando para uma coisa que funcionava no YouTube em 2014 e eu vejo isso. E está fazendo ainda hoje, sabe? Então, essa é a importância de se atualizar, né? Mas é um desafio também se atualizar, principalmente porque, claro, a informação está muito pulverizada, tem muita informação, a gente está sendo bombardeado sempre por muita informação. Então, como qualificar as suas fontes, né? Acho que vai muito dessa pergunta. Eu sempre busco conversar muito com o pessoal do mercado. Acho que é o melhor jeito de aprender, vendo ponto de vista de quem está tentando, de quem já deu certo. Porque a pessoa que deu certo, cara,
dificilmente ela vai ser de fato uma referência de, olha, se você trilhar isso também vai dar certo para você, sabe? Principalmente no nosso mercado, todo mundo é muito único e a gente tem que aceitar isso. Então, é pensar com estratégia, buscar fontes que para você faça sentido também, né? Porque às vezes você vai concordar com uma pessoa, discordar com outra, mas o importante é você ouvir diversas perspectivas e fazer o seu próprio filtro, né? Qualificar suas próprias fontes. O que faz hoje ser funcional qualquer criador de conteúdo, empresa, conseguir alavancar seu business, o principal é a adaptação. Hoje a gente tem que falar muito sobre adaptação e um exemplo que a gente pode usar recente é o Morango do Amor, que todo mundo fez um business em cima disso, um Warners, principalmente a galera de beauty. Então sejam as influenciadoras que fazem challenge, sejam as marcas. Uma referência que eu tenho muito massiva foi a Bruna Tavares, que vendeu milhões de um gloss que ela tem junto com um batom vermelho que dava alusão à cor do Morango do Amor. Então o que a gente mais tem que passar hoje para os criadores de conteúdo que a gente faz gestão de carreira ou até para as marcas é que não é porque aquilo é uma trend que pode ser que não seja funcional. É você adaptar o que está ali acontecendo no momento para dentro do conteúdo do seu creator ou dentro da sua marca e se tornar funcional e até trazer para você um rendimento de faturamento dentro de uma campanha que você está estruturando. Sensacional. Pegando um gancho no que vocês falaram de Morango do Amor, eu vi um case que eu achei muito... O tempo, né? O que a gente chama de Zeitgeist. O tempo que as marcas olham para essas trends e falam, puta, eu preciso criar conversa. Eu não sei se quem está aqui vai lembrar... Eu me recordo, mas a Avon, ela tinha aquele batom moranguinho antes, que ele abria. E ela voltou a vender por conta do Morango do Amor. Não, se eu não me engano, não estava mais na linha. Então, alguém já olhou quanto está custando morango no Hortifruti, gente? Tá esses morangos aí, com 4, tá assim, surreal. Tá bizarro. Mas pegando outro gancho de um papo que a gente teve ontem aqui no Influent Summit com o pessoal de Chili Beans e etc., a gente falou muito sobre cocriação naquele painel. Eu acho que hoje, com a internet extremamente saturada do que a gente chama de conteúdo fast food, né? Conteúdos muito rápidos, as pessoas não querem mais gerar assunto, elas querem entrar nos assuntos que já existem. Porque elas querem viralizar, o efeito viral, mas isso acaba perdendo a alma, isso acaba perdendo o teu próprio tom de voz, o teu próprio arquétipo como criador de conteúdo. E voltando um pouco, levando um pouco esse assunto, esse tema para dentro de publicidade, quando a gente fala sobre cocriação, eu costumo dizer que o influenciador, ele conhece a audiência dele mais do que a marca, uma vez que a marca também conhece os seus próprios missão, visão, valores, enfim, seus pilares internos para criar uma publicidade e levar para o mercado. Só que a gente sabe que por conta de diversos fatores dentro do nosso mercado e burocracia, acaba sendo não muito hoje em dia, mas um pouco complexa e friccionada essa relação de marca com criador de conteúdo para cocriar junto. Tipo, qual que é o equilíbrio, né, entre a inteligência de dados da marca com a inteligência do creator sobre o seu próprio público, sabe? Acho que a gente não encontrou muito esse equilíbrio ainda. O que eu penso é o seguinte, eu acho que eles trouxeram um case ontem sobre Chili Beans e Boca Rosa, quando eles pensaram, a gente tem uma campanha aqui inteira, o que vocês acham, o que você acha da gente criar isso? Ela parou tudo e ela falou, vem aqui, deixa eu fazer com vocês. E ela criou todo um storytelling, isso, se eu não me engano, não me recordo o número, mas cresceu tudo em 30% ou 300%, foi algo com 3%. Então, o que eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessa relação de cocriação com marca e criador de conteúdo? Como é que vocês, como agência, levam isso internamente para a gente morrer aquela cultura de, quanto que é um combo de stories com um feed? Não é sobre isso mais, isso é muito frio. Então, o criador, ele lidera uma comunidade, ou deveria liderar, e a marca precisa entender isso e precisa existir essa cocriação. Como é que vocês, como agência, intermediam essa relação? Essa cocriação, eu vejo que ela é funcional e necessária. Vou dar um exemplo, até contando um pouco da minha história. Eu trabalhei na Kings, que já foi uma das maiores marcas de roupa em relação aos creators. Pode ter certeza que se você já trabalhou com influenciadores que são pré-históricos, eles vestiram muito. Em seguida, trabalhei na Brasileira Digital, que faz gestão de carreira de vários influenciadores, como a Camila Loures. E eu trabalhei para a pessoa que eu vou usar como exemplo. Eu fui funcionário da parte comercial da Boca Rosa, Bianca Andrade. Então, essa cocriação entre ela e Paiô foi um dos maiores faturamentos, porque
a marca acreditou, no que ela queria desenhar, o que ela pensava, qual era a visão que ela tinha de mercado. Inclusive, 2022 foi o ano de maior faturamento dentro de um licenciamento, que ela faturou 180 milhões em cima de dados que são verídicos, tem até isso na Forbes, justamente por conta desse acreditar numa cocriação. Hoje, por exemplo, com a marca dela, que não é mais um licenciamento, uma marca própria, ela vai abrir para fundo de capital. Então, vai ser uma das primeiras empresas, indústrias, né, hoje no caso, de beleza, de uma criadora de conteúdo que vai para a Bolsa de Valores. Então, justamente por conta dessa estratégia da marca acreditar. E eu vejo muito isso em marcas que a gente trabalha dentro da HSA e agências também, que agora convidam os creators para irem juntos lá na agência, tomam um café, passa a tarde ali, idealizando a campanha, qual é a estrutura que eles pensam, escutando muito o influenciador também do que é funcional, o que não é, o que não vai ser a expansão massiva e principalmente a galera de criação dando a opinião deles mesmo de eu sou um criador, eu não sou um vendedor, se você quer venda é para esse lado que você tem que ir, se você quer co-criar e fazer uma campanha inteligente é assim. E, cara, isso está sendo muito bom, porque os influenciadores também estão se interessando mais por esse mercado, eles se sentem mais escutados e eles veem que não é mais simplesmente chegar o briefing ali e faz o que está pronto. Não, vamos pensar junto, o que vai ser bom para você e bom para mim? Eu preciso que você fale até aqui do produto, mas como você vai falar do produto? Então está sendo super funcional. Boa, eu concordo aqui com meus colegas e eu acho que assim existem diversos tipos de estratégias, né, quando você vai montar uma campanha, mas realmente quando você cocria, você vai para um next level, assim, não é aquela coisa como você falou fria, de, enfim, engessada, assim. Então isso com certeza é algo que, enfim, eleva a campanha a um outro nível, porque eu acredito que os influenciadores, eles são marcas também, são empresas, né? Então, quando você une esses dois, realmente você alcança outro nível de expectativa, não só de expectativa, de alcance, mas assim, de consciência mesmo da campanha. Eu acredito que esse é o melhor formato que se tem hoje em dia, quando você faz essa colaboração entre as duas marcas, que seria a empresa e o influenciador. Show de bola. Pegando um gancho aí, já que o assunto está entrando para negócio, o tema do nosso evento esse ano é onde a influência gera negócio. Então, realmente, hoje o mercado está indo para uma linha de que número por número não é nada. Você precisa ter comunidade, liderar movimento, criar conversa, ter engajamento e gerar negócio, né? Porque isso realmente gera negócio. E aí eu queria fazer uma pergunta direcionada para o Gá, mas a gente pode gerar uma roda de conversa. Eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente estava conversando, só para contextualizar, a gente é amigo há muitos anos, todos nós aqui. Eu lembro quando a gente estava conversando sobre a Let's e você falou para mim, cara, Paty, a gente tem um critério para todos os influenciadores que entram dentro da Let's. Eles precisam ter uma veia de empreendedorismo, uma veia de negócio, para não se tornar algo sem propósito. Eu achei isso fantástico. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como que é esse crivo de vocês? O que você lê do influenciador? Como que você fala, putz, esse daqui não vai fazer sentido para o que a gente tem estrategicamente, mas esse daqui vai porque ele tem um viés empreendedor. Como é que é essa curadoria de vocês e o tete a tete mesmo? Como é que o influenciador, você desperta no influenciador que ele tem esse lado de business? Assim, a gente, claro, não exige que o influenciador seja empreendedor a nível de ter uma baita ideia genial, trazer para a gente, ou empreender em um negócio, abrir uma Boca Rosa Beauty da vida. Não, a gente não faz isso com os influenciadores. A mentalidade empreendedora que a gente busca, na verdade, é uma questão de separar o joio do trigo, cara. É a gente entender quem que é um influenciador, que se a gente chegar falando assim, ó, vai nessa direção, começa a focar assim, você precisa profissionalizar, precisa ter rotina, precisa gravar. Aí te bota o influenciador para trabalhar, entende? E tem esse lugar, a gente não é chefe deles, a gente não é nada disso. Então a gente trabalha o mesmo tanto que o influenciador se dispor a trabalhar. Agora o influenciador que só quer ficar vivendo da aparência, né, da fama, ou querendo um sucesso do dia para a noite, não funciona para nós, porque a gente vai chegar com a parte chata de ter estratégia, e é aí que a gente vê que influenciador que de fato tomou a decisão de trabalhar, de consolidar uma carreira.
no mercado, né? Porque tem muito influenciador que surgiu porque lançou um vídeo, girando o cachorro, o vídeo bateu 20 milhões de seguidores e ele tem 200 mil. Pô, você pode ver o cara que correu bêbado agora, maratona, com milhares de seguidores no Instagram, sabe? Então, é nesse sentido, a gente busca a mentalidade empreendedora porque a gente precisa que esse influenciador tenha essa mentalidade empreendedora para a gente aplicar a nossa metodologia, todo o nosso ensinamento, a nossa direção estratégica com ele. Porque senão a gente vai estar falando para uma pessoa que está ouvindo e saindo por outro lado do ouvido. Então, é nesse sentido que a gente busca esses influenciadores com a mentalidade empreendedora. Eu acho que dá até para complementar o que o Gag falou, justamente com eles precisam se enxergar como um CNPJ, não como um CPF. Eles são o próprio produto e eles são o próprio negócio deles. Então, se eles não se levarem como uma empresa, que eles são o próprio chefe, que eles precisam trabalhar, fazer funcionar, eles não vão conseguir ter o faturamento que eles esperam. A gente passa pela mesma situação, nós três, ambas as agências fazem gestão de carreira. Às vezes o influenciador vem te cobrar, mas eu não estou conseguindo ter o retorno que eu esperava, eu não bati a meta que eu criei na minha cabeça de faturar X. Mas você está usufruindo da estrutura da sua agência, tanto a HSA quanto o Let's, acredito que vocês façam também, a gente dá toda a estrutura, o suporte, roteiro, quem filma, quem edita, mas você está usufruindo disso, você está seguindo ali o cronograma da sua gestão, você está levando isso como um trabalho, porque é o que ele falou, muitas vezes levam como brincadeira. Então, às vezes, não é sobre a agência ou o mercado, sobre o que você está fazendo com a sua carreira. Você é um produto, você é um CNPJ. Então, o que você está fazendo para você ter um diferencial no mercado entre milhares de influenciadores? É isso, senão você acaba sendo só, como Tato citou, vazio. Você tem visualizações, mas aquela sua base não te retorna em nada, a não ser, enfim, as visualizações momentâneas. Então, se você quer realmente levar isso para o futuro e converter isso dentro de uma comunidade em algo que te rentabilize e que seja a longo prazo, você precisa se enxergar não só como o influenciador, o cara que vou fazer isso para ter audiência, mas quais os frutos, quais os retornos que vão dar aquilo. Então, é justamente isso que eu estava falando, de se ver como uma empresa, né? Eu acho que foi bem o que vocês trouxeram aí também. Eu acho que eu posso dar um exemplo bem prático, objetivo e claro disso tudo que a gente está falando, que acho que é uma realidade para todo mundo, né, gente? Mas, assim, a gente precisa insistir desses creators se profissionalizarem cada vez mais. Mas o que eu falo de realmente, quando o influenciador toma a decisão de trabalhar com isso, é porque chega em determinado momento que ele fica estagnado. A gente vira para o influenciador que gera 100 milhões de visualizações mês e fala assim, seguinte, o seu objetivo é fechar publicidade? É fechar publicidade. Ok, não estamos fechando, né? Supor que a gente não está fechando publicidade para aquele influenciador. A gente vai virar para ele e falar assim, olha, as marcas estão buscando hoje trabalhar com influenciadores que têm uma comunidade forte, uma comunidade que se comunica com um nicho específico. Só que a gente sabe que a partir do momento que você está literalmente nichando a sua comunicação para determinado público, certamente você vai atingir menos pessoas do que se você fizer um conteúdo super viral que vai atingir uma grande massa de pessoas por conta do entretenimento mesmo que tá sendo gerado ali, né? Então, quando a gente vira para o influenciador e fala, olha, para você fechar mais publicidade, é necessário você abrir essa frente onde você vai começar a postar conteúdo para determinado nicho. E a gente garante, a gente vira para o influenciador e fala, eu tenho certeza, estou te afirmando que vai cair o seu engajamento. Você está falando para, 100 milhões de pessoas, agora você está se comunicando para um nicho de, 15 mil pessoas, isso vai cair naturalmente engajamento, isso é óbvio. Só que tem influenciador que não vai por medo, cara. Então ele vai preferir ficar gerando número, ao invés de valor, né? Então, acho que aí que está a grande diferença daquele influenciador que decide trabalhar com isso. Porque não adianta, a partir do momento que você quer construir carreira, consolidar carreira, gerar números, você só está gerando uma série de leads, que a marca vai enxergar o seu público como leads, que são completamente desqualificados, porque vão ter 10% que veio porque você é bonito, 10% porque gosta da forma que você fala, 20% por conta do formato do seu conteúdo, 30% por conta do entretenimento que você gera. Então, quando a marca vem te procurar para fechar uma publicidade, ela não sabe para quem que está se comunicando. Ela não sabe quem que é o público desse influenciador que está sendo contratado. Então, essa geração de números, no final das contas, não tem tanto valor assim. Excelente, Gá. Excelente. Agora a gente está se aproximando aí dos últimos 10 minutos. Quero entender com vocês, com sinceridade,
desafios que vocês já tiveram com influenciadores rebeldes, que realmente não conseguem se adaptar e acabam, enfim, infelizmente, às vezes não ficando na agência, e também influenciadores, numa contrapartida também para vocês trazerem aqui pra gente, influenciadores que chegaram crus e hoje são cases, sabe? Então, eu queria escutar um pouquinho isso daí de vocês, como é que vocês lidaram com essas situações, se vocês puderem exemplificar também para a galera entender, seria bem legal. Até para aproveitar muito o gancho do tema, que é esse novo caminho do creator como empreendedor, que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje com os criadores de conteúdo é eles entenderem que o mercado mudou. Primeiro que a internet é muito nova. A gente está tendo agora o primeiro espaço dentro da América Latina, físico, para falar de creators economy, que as pessoas vão estar tendo ali alguma mentoria sobre o assunto. Então, muitos deles ainda estão com aquela concepção e visão retrógrada do mercado de eu preciso ter ali meu faturamento X, que a marca vai me contratar. E não que hoje a gente tem milhares de formas eles terem o próprio faturamento, seja através da visualização no YouTube, TikTok, seja agora o próprio TikTok Shop, que é uma máquina de vendas onde você consegue vender coisas que estão inseridas dentro da sua rotina, que você não precisa nem ter o gasto de comprar o produto, ele está ali na sua casa, você vai procurar qual é o link dele e ter o seu faturamento, como também o próprio licenciamento ou você criar sua própria linha de produtos. Então, quando a galera não entende essa virada de chave de hoje a publicidade ela é um complemento do meu faturamento e eu sou sim o meu próprio produto e posso ter licenciamento de outros produtos, acaba não sendo funcional, porque tem o diálogo de eu não estou faturando e você começa a ter trabalho. Eu tenho alguns cases de sucessos assim, um deles que eu mais gosto de falar é o Lu Elvis, que é um criador de conteúdo meu, que é nordestino, uma pessoa do interior da Paraíba, como a GK também, que veio de Solânia. Então, ele foi uma pessoa que veio do nada, a família não tinha casa própria e começou com esse boom da internet, que ele era muito engraçado, e de repente aquilo começou a virar uma base mesmo, uma família, consolidar, e hoje ele comprou casa própria, mora em João Pessoa, tem casa da mãe, montou mercado, foi montando outros negócios fora a internet. Então, além do que ele já faz ali, ele falou, não, eu também vou arriscar. Então, montou um bar para o pai, montou um mercado para a mãe, investe em imóveis. Então, eu acho que é uma das visões assim, que eu tenho de você pode fazer, mas você tem que ter essa visão de empreendedor, que é o que o Gag fala de a gente não está querendo uma pessoa formada em marketing, não é o crivo, mas alguém que queira fazer história e entenda que você tem que saber brincar em todo tipo de negócio. Eu acho que assim, a partir do momento que você decide que você não quer só ter, como a gente estava falando, um alcance, uma visualização, mas realmente se tornar algo rentável, então é a decisão que você precisa tomar. Porque, por exemplo, a gente tem perfis que, de repente, tem menos visualizações, isso dentro da agência, tá? Do nosso casting, e são muito mais comerciais, porque são perfis que levam a sério, que ouvem o que a gente fala, o que a gente passa. Pô, eu tenho uma equipe maravilhosa, profissionais super competentes, então, assim, quando eles ouvem e a gente faz uma estratégia, um direcionamento, isso tem retornos, né? Não tem muito segredo. Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente já teve também parceiros muito bons, é uma pena, dentro do casting, que não estavam, de repente, no momento de suprir, de ter essa maturidade e, assim, a gente simplesmente não continua com a parceria, porque isso, assim, quando uma marca te contrata, ela está esperando aquilo, né? E você também, como agência, como intermediador e como agenciador de carreira, você precisa entregar isso dos dois lados. Então, eu acho que é questão de momentos, a pessoa está preparada para aquilo. E um case que a gente tem, assim, eu acho que a gente tem alguns, mas um muito bacana para falar é a Ju Mamute, não sei quem conhece, mas ela entrou na agência, ela tinha próximo de 200 mil seguidores, hoje tem quase 2 milhões, e então ela cresceu com a gente, foi muito legal, uma menina super dedicada e que ela atingiu, assim, praticamente todos os sonhos até então, né, que ela poderia. Ela é do nicho de wellness, então patrocínio da Nike, Red Bull, foi para as Olimpíadas com a Smart Fit, enfim, diversas situações. Hoje em dia tem uma ótima rentabilidade, então eu acho que é isso, são cases que mostram que quando você segue uma estratégia e leva a sério, dá frutos e você colhe. Não, com certeza. Assim, a Leds ela começou a ficar forte depois da pandemia, né? A gente começou a contratar influenciadores mais relevantes, só que na pandemia aconteceram muitas coisas, né, que mudaram o comportamento da sociedade, principalmente, mas surgiram muitos influenciadores.
e a gente contratou muitos influenciadores que literalmente o conteúdo era fazer dancinha do TikTok. Então, não, e literalmente mesmo, assim, a gente pegou case de a pessoa faz dancinha para o TikTok e transformou em uma pessoa, né, falando da Kawana Hoffman aqui, dando um exemplo, todo mundo deu exemplo de alguém do casting, né, e transformou o conteúdo dela para aquilo que de fato ela era apaixonada, que é gastronomia. Só que uma coisa que é fundamental e acho que todo mundo tem que entender é que essa jornada do creator é uma jornada muito, mas muito de autoconhecimento pro creator. Porque não adianta chegar, por exemplo, nesse caso que a pessoa talvez não estaria amadurecida para o que você poderia oferecer, mas claro, dá para desenvolver, só que é uma decisão que tem que partir da pessoa. Acho que essa é uma grande diferença, né? E para a gente sair de uma influenciadora que fazia dancinha para o TikTok, para uma influenciadora que hoje fala com propriedade sobre gastronomia, foi um processo que não foi só de direção estratégica nossa, mas um processo de amadurecimento e autoconhecimento dessa influenciadora. Então, na Let's, a gente se preocupa muito com a pessoa física por trás daquela pessoa jurídica, né? Inclusive, a gente tenta sempre homologar empresas para ajudar os influenciadores, né? A gente realiza workshops na nossa agência, já trouxemos uma psicóloga para falar sobre saúde mental para os influenciadores. Pouco é sobre o mercado, os nossos workshops. É mais sobre a pessoa física que está ali assistindo do que a gente preocupado com a empresa que ela representa, né? Então, nesse sentido de autoconhecimento, acho que para quem for creator, influenciador, isso é fundamental, até porque para você se diferenciar, para você ser único, ser autêntico, você precisa se conhecer primeiro, né? Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu não sabia de vários cases de vocês. Muito legal escutar. E realmente, eu sou prova viva desses workshops da Let's, onde eu me aventurei aí para fundar um escritório de investimento para creator e foi incrível o workshop lá. A galera gostou pra caramba. Imagino que vocês devem ter seguido aí juntos. Mas muito bom. Agora sim, se aproximando aí dos últimos 30 segundos, deixem uma frase para inspirar todos os criadores de conteúdo que estão começando, que estão assim, assistindo vocês e se inspirando nas palavras de vocês, para toda a galera aí começar a sair daqui com muitos insights positivos nessa manhã do dia 14. Quem vem com uma frase para fechar, gente, tem que ser uma muito boa, hein? Cara, eu vou falar uma que eu sempre escutei muito da minha mãe quando eu me questionava se eu estava fazendo as coisas certas. É uma frase muito simples. E ela sempre falou para mim, Mário Henrique, se você não fizer por si mesmo, ninguém vai fazer. Então, pode ser a melhor agência do mundo, a melhor marca do mundo. Se você não levantar e você acreditar e você fazer por si, ninguém vai fazer por você. É um fato. Show de bola, gente. Quer falar, Gui? Não, na verdade, eu acho que assim, trabalha duro e deixa seu trabalho falar por você. É isso. Show de bola. Obrigada, então. Sensacional. Muita salva de palmas para eles. Muito obrigado, gente. Obrigado, Paty. Dava para ir muito aqui, hein? Gostei do papo. Temos que marcar outro.